Pessoal, isso que você está sentindo não é síndrome do impostor, é autocrítica. Com essa mensagem carinhosa que eu quero deixar aqui sexta para vocês. Síndrome do impostor é quando você é bom em alguma coisa e acha que é ruim. Mas quando você é ruim e acha que é ruim, é autocrítica. E isso é bom. É bom senso, faz parte. Vamos manter isso. Você provavelmente não tem síndrome do impostor, porque quem tem síndrome do impostor não sabe que tem. Então, vamos nos proibir. Não vamos nos permitir, não. Um bom final de semana. É isso aí, às vezes a gente só é ruim mesmo nas coisas. E é importante ter autocrítica, né? Que assim, tem uma tendência, que é uma tendência muito nossa, que é de pegar as coisas de muleta, né? Pegar as coisas de muleta, essas coisas que fazem com que a gente seja a vítima de uma situação. E aí não tô negando o fato de que existem de fato pessoas que são vítimas de situações, né? Só dizendo que ao mesmo tempo você também pode ter ali coisas específicas em que a gente pega as muletinhas para se colocar como vítima de uma situação. E, pô, não, é síndrome do impostor, né? Porque sabe como é, né? Eu sinto que eu não deveria estar aqui, mas claro que eu deveria estar aqui, que eu tô aqui, eu deveria estar aqui, nesse lugar que eu tô aqui. Às vezes, de repente, é autocrítica mesmo. De repente você só tá percebendo que precisa dar um passo além. E é uma percepção boa, né? Todo mundo precisa dar um passo além. Imagina se não precisasse. Se você não precisa dar um passo além, talvez o esquema seja, né, procurar um outro desafio. Aí nem tô falando de emprego necessariamente. Emprego, se o emprego tá legal, o salário tá maneiro, a vida tá tranquila, aí o esquema é justamente não procurar um outro desafio, permanecer no mesmo que consegue ser regularmente superado sem muito esforço. Mas se de repente, pô, mas não tô conseguindo aqui, parece que eu preciso aprender coisas novas, né? Se pá, precisa. Se pá é o esquema. Parece que eu preciso ter novas habilidades. Talvez precise. Talvez é o esquema. Saber encontrar os próprios erros é uma qualidade, diz o Pablo. Ah, eu acho que é também, né? Às vezes nem é uma questão de erro, mas assim, insuficiência ou então a não perfeição, né? Coisas assim, né? Saber se situar, tipo isso. Porque quando a síndrome do impostor vira muleta, você nunca se situa. E se você nunca se situa, tudo se passa como se o mundo tivesse te devendo alguma coisa, te devendo um espaço. E ele te deve justamente nessa negação do impostor, né? Ei, você, me escuta com atenção. Deixa eu pausar o vídeo rapidinho, só para você entender que o Colunas Tortas é um projeto independente. É um site, são as redes sociais, é este canal do YouTube que é feito inteiramente por mim de maneira independente, sempre tentando trazer ciências humanas de uma maneira mais aplicada no nosso dia a dia. E como se trata de um projeto independente, ele também é autofinanciado. O financiamento dele acontece com as visualizações que vocês dão, com os cursos que vocês compram e também acontece quando vocês se transformam em membros do canal. Seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos para membros que eu tô mostrando agora para você. Lá na homepage do canal você vai ter várias playlists. Vai ter a playlists dos vídeos que são para você, que é o algoritmo escolhe o que talvez seria mais adequado para você. Tem a dos últimos vídeos também e depois são só playlists de membros. Todas as playlists de membros são tagueadas com membros, elas estão aqui dentro das playlists e na homepage tem as principais. Primeiro a playlist de Ciências Humanas, onde eu trago Adilson Moreira falando do racismo recreativo, onde eu trago questões sobre colonialismo, onde eu trago Sueli Carneiro para poder falar sobre racismo no Brasil, onde eu falo sobre conservadorismo, onde eu trago Cida Bento para falar do Pacto da Branquitude. Tem também as playlists que são videoaulas, são séries de vídeos para a gente compreender uma obra de um autor, desvendando a microfísica do poder, onde eu falo muito sobre texto a texto do livro A Microfísica do Poder, do Foucault, as figuras do desatino na história da loucura, onde eu falo sobre cada forma que a loucura é exemplificada dentro do livro História da Loucura do Foucault, uma introdução ao livro Modernidade Líquida do Bauman. Então aqui você tem um apoio para fazer a leitura capítulo a capítulo da modernidade líquida e extrair o máximo possível deste livro. O Normal e o Patológico, do Jorge Scanguilhem, que também é muito importante para os estudos que acontecem no século
ouvinte, além de ter acesso a todas as lives que são feitas semanalmente no Colunas Tortas. Eu também comecei uma playlist nova de vídeos para membros de monólogos, onde eu faço um vídeo um pouco maior, com um tempo um pouco maior, falando livremente, uma conversa mais íntima que fica só entre eu e você, membros do canal. Então, seja membro do Colunas Tortas, apoie o Colunas Tortas, financie o Colunas Tortas, faça parte dessa história e nos apoie a continuar produzindo cada vez mais. Seja membro. Agora vamos voltar pro vídeo. Eu me sinto impostor. Só que você se sente impostor, mas tem um trabalho que é inverso que tá nesse conceito. O trabalho inverso desse conceito que está sendo utilizado é: eu me sinto impostor justamente para que se negue a condição de impostor. E na negação da condição de impostor, é isso aí, as coisas são como são. E é um mundo que tem que se adequar a mim. Aí é claro que não dá para ir para um lugar exagerado também, né? Tudo que tá no exagero acaba sendo zoado, né? Que é ser extremamente autocrítico, aí também é bizarro. Sem medir que às vezes o excesso da crítica não faz nenhum sentido para a atividade que você tá praticando, para a responsabilidade que você tem, né? Tem coisa que tá para além. Ou para quem, né? Tem coisa que não tem muito a ver, né? Tem coisa que você não precisa ser tão crítico assim. Eu vou fazer o meu almoço, por exemplo. Tudo bem se não ficar tão bom assim. Eu vou comer o almoço vai estar comido, já era. Trabalho com ilustração, diz o Pablo. Definiu boa parte das lamúrias de quem tá começando. Tem gente que só tem certeza que é artista e quer ser e ponto. É tipo isso. Na música também é assim. A música, principalmente, é esse lugar em que, se você tem, por um lado, né, um pedaço que olha pra música como negócio, por outro lado, você tem um pedaço que olha para a música como mera expressão da subjetividade. E nessa mera expressão da subjetividade, o que fica de fundo é a falta de entendimento que, cara, para viver de música, alguém tem que gostar da sua música. Meio que é assim que funciona. E às vezes o sujeito não tem muita habilidade para compor, para tocar, para realizar ali uma apresentação, mas tá ali martelando a sua expressão subjetiva como se as coisas fossem acontecer num milagre, de repente alguém olhar e dizer, nossa, adorei. Alguém pode olhar e dizer adorei, mas 3 pessoas olharem e dizer adorei não é o suficiente. E aí você tem um monte de banda que nunca consegue sair da garagem, por exemplo. Eu nem tô pensando aqui em sucesso internacional, sucesso nacional. Eu tô pensando em sucesso local, por exemplo. Em conseguir circular nos circuitos locais de música. Muitas não vão conseguir fazer isso, ou vão fazer aos trancos e barrancos, por não perceber que você tem ali a necessidade de melhorar também, né? Não dá pra oferecer uma música ruim porque é a sua subjetividade. Porque se dane que é a sua subjetividade. Produz um negócio maneiro. Aprende a tocar um instrumento, sabe? Os anos 70 do punk rock, em que você tocava 3 acordes e não sabia fazer mais nada, passou já, passou muito tempo. Não dá mais pra ser assim. E aí daria pra ir pro mundo da escrita também, agora que tá na moda você usar o chat GPT pra criar aqueles romances sem autor, sabe? Romance sem autoria, vender na Amazon por R$5. Você cria 15 desses romances. E se um deles conseguir viralizar, ótimo. Se conseguir vender mais que o normal, ótimo. Se todos venderem um pouquinho, bom também, muito bom. Eu fiz um vídeo sobre escritores brasileiros que vão escrever e eles, tipo assim, o cenário deles é Nova York. A pessoa mora em Presidente Venceslau, interior de São Paulo, sabe? Mora em Mococa, nunca saiu da cidade que mora, da região, e o cenário do livro dela é Nova York. Com a Summer, que é a protagonista, o McCartney, que é o outro protagonista, o mocinho. Nos comentários, um monte de gente dizendo assim, não, mas e se eu quiser? E se eu quiser? E se eu quiser escrever assim? Se eu quiser? E se eu quiser? Hã? E se eu quiser? Agora tá dizendo como é que eu tenho que escrever? Tipo assim, mano, tanto faz, sabe? Se eu quiser, o cacete, porra, tanto faz. Mas vai ser um lixo mesmo assim, entende? Não tem, sabe? Desculpa te dizer isso. É aquela coisa, né? Tudo se passa como se você estivesse expressando a sua alma na arte. Só que, cara, a tua alma é tão simples assim. Entende que você não precisa melhorar um pouquinho? Você não precisa aprender técnica? Você não precisa se situar?
Tipo, é sério que a tua alma, ela é tão simplória? Entende? Tipo isso, né? Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã. E ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.